Amada igreja que tem um lugar totalmente especial no meu coração. Como o presbítero Pedro acabou de dizer, a gente está aguardando, a gente está numa santa expectativa. A minha parte mais bonita e mais inteligente, eu tenho que ser sábio, né, gente? Mas é verdade. Está sentada ali no fundo, né, ao lado da Rê, amiga de infância, a gente teve a oportunidade de estudar juntos, é mó legal. E ver a Rê e a sua família tão bonita aqui servindo na igreja, mas a gente pode ter uma bonça rompendo a qualquer momento, literalmente. A Lina está com quase 39 semanas, a nossa filha Maria está para nascer, mais uma ovelhinha eleita do nosso Senhor Jesus, para honra e glória dele, e o nosso filho Benjamin apagou completamente ali. Então, assim, era para ele estar ali na liga, mas ele está nos braços e no colinho da mãe. Queridos, a gente fica muito feliz de estar aqui, é uma bênção. Eu sempre fico com o meu coração repleto de alegria de ver pessoas novas, ver faces novas, né? A gente pôde trabalhar um pouquinho na plantação dessa igreja junto com o Felipe e a Rafa, um casal de amigos tão preciosos ao nosso coração. Então é tão legal, é sempre bom vir aqui, ver uma igreja viva, ver gente diferente. Mas eu não estou aqui para falar de mim, não estou aqui para falar da minha família, eu estou aqui para falar com você da pessoa mais importante desse mundo. E hoje nós veremos uma porção muito importante do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15, você já pode ir abrindo aí a sua Bíblia, Marcos 15, e a gente vai falar sobre a zombaria do rei. Marcos 15, o final do Evangelho de Marcos, a gente vê uma intenção, uma ênfase de João Marcos, autor deste evangelho, do primeiro evangelho, provavelmente. Mateus é o que inicia o Novo Testamento, mas provavelmente, cronologicamente falando, o evangelho de Mateus não foi o primeiro, provavelmente, foi o evangelho de Marcos. E nós temos esse primeiro evangelho tendo a intenção de Marcos em nos mostrar que Jesus não foi apenas crucificado, ele foi zombado, ele foi humilhado, ele foi envergonhado. E eu quero, com você, nessa manhã, a gente entender o que é a zombaria, e eu quero falar com você sobre essa zombaria do rei. O rei Jesus, ali na cruz, está sendo zombado, e nós veremos o que ela revela um pouco sobre o nosso coração. O que a zombaria do rei revela sobre o nosso coração, o que a zombaria do rei revela sobre o coração do rei, e como isso que nós vamos falar pode fazer uma diferença verdadeira na minha vida e na sua vida hoje. Então vamos ler o texto. Eu sei que aqui vocês leem Almeida século 21, então eu preparei a minha colinha aqui para ler com você. E em respeito à Santa Palavra de Deus, se você pudesse colocar de pé mais uma vez, eu convido você a assim fazê-lo. Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, a partir do verso 16, nós leremos até o verso de número 32. Fique tranquila, essa não será uma exposição verso a verso, como eu gosto de pregar, mas nós vamos pensar do texto estes pontos que acabamos de dizer. Ouça com fé e reverência e atenção à santa e infalível palavra de Deus, que assim nos diz. Os soldados levaram-no então para dentro do palácio, que é o pretório, e convocaram todo o destacamento de soldados. Vestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam feito, e começaram a saudá-lo: viva o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com um bordão, cuspiam-lhe, e de joelhos adoravam-no. Depois de zombarem dele desse modo, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. E obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as suas roupas, tirando sortes sobre elas para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira, quando o crucificaram. Acima dele estava a sua acusação por escrito: o rei dos judeus.
Também crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e foi contado com os transgressores. E os que passavam o insultavam, balançando a cabeça, e diziam: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, zombando dele, diziam entre si: salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. E os que com ele foram crucificados também o insultavam. Palavra do Senhor, você pode se assentar. Nós vimos aqui esse tema que percorre, ficou muito claro para você, à medida que a gente leu o relato da crucificação, de parte da crucificação, essa ênfase, esse fio que percorre o relato. Jesus não é apenas crucificado. Marcos não nos apresenta apenas um Jesus preso à cruz, um Jesus que foi espancado, um Jesus que sofreu no seu corpo, mas João Marcos quer nos mostrar que Jesus também sofreu na sua alma e no seu coração. E hoje nós temos uma cultura extremamente informal, principalmente nós cariocas. Existe um quê de informalidade que faz parte da nossa cultura, mas no tempo de Jesus não era assim. No tempo de Jesus, muitas vezes, o nome da pessoa era mais importante do que a sua conta bancária. Conta bancária, você entendeu o que eu quis dizer? Muitas vezes era mais importante você ter um nome, era mais importante você ter a sua honra do que uma quantidade abastada de bois, ovelhas, azeite, por aí vai. Porque era uma cultura, a chamada cultura da vergonha. Então, quando João Marcos nos mostra que Jesus foi zombado, insultado, e nós vimos aqui, olha, nos versos de 16 a 21, os soldados humilham Jesus. No verso de número 24, Jesus é desnudo, o que para aquela cultura era uma profunda humilhação. Hoje em dia, basicamente, as marcas se reinventam como que elas podem fazer roupas com menos quantidade de pano. Não era assim no tempo de Jesus. Então, o fato de Jesus estar nu na cruz, provavelmente ele foi crucificado dessa forma, nu, apesar dos relatos e das pinturas da Idade Média mostrarem algo um pouco diferente, mas era muito importante isso de você entender, ele foi desnudo. No verso de número 27, aquilo que devia estar sobre um trono está sobre a cruz, dizendo: o Rei dos Judeus, de modo a humilhá-lo, de modo a envergonhá-lo. E os transeuntes que estavam por ali passando, balançavam a cabeça dizendo: mas peraí, esse não é aquele cara que disse que é o rei de Israel? Esse não é aquele cara que disse ser o filho de Deus? Não foi ele que chegou e falou que ele ia destruir o templo e depois de 3 dias iria reconstruir? Mas peraí, desce da cruz, cara. Você não é o Filho de Deus, você não é o Salvador, você não é o escolhido, você não é o rei, então salva você mesmo. E no verso de número 31 e 32, para fechar esse relato, até os criminosos, e a gente sabe que um deles depois iria derramar o seu coração diante dele, mas no momento inicial da cruz, até estes 2 criminosos estão ali zombando dele. Eu acho que de repente pode abaixar um pouquinho, porque eu sou presbiteriano, mas às vezes eu tenho umas veias meio pentecostais assim, aí eu posso falar um pouquinho mais alto. Então, para você entender, Jesus não foi apenas crucificado, Jesus foi humilhado. E o que a humilhação de Jesus revela um pouco sobre o meu coração e sobre o seu coração? Revela 2 coisas. Primeiro, revela a nossa absoluta hostilidade com o que Jesus fala sobre ele mesmo. Gente, por que Jesus foi crucificado? Jesus não foi crucificado por causa do Sermão do Monte. Jesus não foi crucificado por causa do ensino ético que ele trouxe. Meus sogros amados, eles não são crentes, mas eles amam Jesus. Por causa da ética do mestre, por causa da ética desta figura importante. Ele não foi crucificado por causa do Sermão do Monte. Ele não foi crucificado nos ensinando como eu e você devemos nos portar na sociedade na qual fomos inseridos por Deus. Tampouco Jesus foi crucificado por causa dos milagres que ele realizou.
Jesus não foi crucificado, ele não estava preso numa cruz porque alguém passando, tá vendo? Você curou a minha sogra. Isso não estava no esboço não, mas eu pensei agora aqui. Tá certo de você estar aí. Brincadeira, eu amo a minha sogra também. Não foi por ele ter realizado curas, não foi por ele ter realizado milagres. Jesus foi crucificado porque ele disse quem ele era. Além de ser pastor, eu sou advogado também, eu estudei na PUC, e na PUC a gente precisa fazer algumas matérias, né, as eletivas e tal, e isso me marcou muito. Invariavelmente eu cito este homem, eu nem sei se o Senhor Jesus o converteu, eu gostaria de encontrá-lo um dia, mas o meu professor de filosofia na PUC, eu peguei algumas matérias de filosofia, eu lembro dele, e eu chegava mais cedo na aula e saía mais tarde da aula, porque a gente ficava, eu tentando evangelizar o coração daquele homem, e ele tentando me desviar da fé. E ele dizia, Jesus nunca falou que ele era Deus. Isso é uma criação de vocês. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Jesus nunca falou que ele era Deus. Ah, Jesus falou muitas vezes. Muitas vezes. E é por isso que ele foi crucificado. Porque ele dizia quem ele era. E qual é o problema aqui, gente? A gente não gosta. O nosso coração, sem Cristo, não gosta de ouvir sobre quem Ele é. Porque quem Jesus é, no fim das contas, vai nos colocar num caminho de tudo ou nada. Para quem já leu as Confissões, e se você não tiver lido ainda as Confissões de Santo Agostinho, eu convido você a lê-las. Tem uma parte muito interessante em que Agostinho fala sobre a sua adolescência e ele fala sobre o furto das peras. E o que chama a atenção na descrição de Agostinho sobre o furto das peras? Ele contando que ele estava com seus amigos durante a sua adolescência e depois de um dia inteiro de farra pela rua, iniciando a madrugada, eles encontraram um pé de pera, uma pereira. E eles olham aquelas peras e eles viram aquelas peras elas não eram bonitas, elas não eram grandes, ninguém ali estava com fome, mas eles quiseram furtá-las. Por quê? E Agostinho diz que eles fizeram isso porque foi dito a eles que eles não podiam. E aí Agostinho tece algumas reflexões sobre isso, dizendo, o meu coração não desejava ter alguém dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. Quem eu devo ser e quem eu devo não ser. Querido, escute uma coisa, e isso principalmente se você está caminhando agora na igreja, se você está um flerte com o cristianismo, não se engane, com Jesus é tudo ou nada, e é sobre isso que nós temos, é diante disso que nós temos hostilidade, porque a gente não gosta de ninguém dizendo quem que a gente deve fazer, e você sabe que o seu coração é assim. Eu não vou usar você como exemplo não, eu vou me usar. Quando eu estou dirigindo, às vezes o Waze está ali colocado, eu sei o caminho, e a Nina fala, amor, tem que virar aqui. Às vezes vem um pensamento bem pecaminoso, bem velho homem, assim, do tipo, eu sei dirigir, eu sei o que eu estou fazendo. Nós temos um pouco isso, eu sei que você se identificou em alguma parte na sua vida também. Porque a gente não gosta, existe algo dentro de nós, que não gosta que outra pessoa diga, é por aqui. É por ali, você tem que ser assim, você tem que ser assado, porque nós queremos ser os senhores do nosso destino. E a humilhação de Jesus revela a absoluta hostilidade do nosso coração para com as reivindicações de Jesus, porque Jesus sempre disse quem Ele era, e quem Jesus é obriga de nós uma decisão de tudo ou nada. Ou Jesus tem que ser tudo, Ele é Deus absoluto e, portanto, Ele é legítimo para dizer como nós devemos viver e quem nós devemos ser, ou Ele não é nada. Mas não existe um meio termo de, Ele é um bom professor, Ele é um bom mestre, Ele é um exemplo a ser seguido. Mas revela também uma segunda coisa, a zombaria de Jesus, a zombaria do rei sobre o nosso coração. Por que aquelas pessoas estavam zombando de Jesus também? Não apenas porque ele estava naquela cruz, ele que havia dito ser o rei, ele que havia dito ser o verdadeiro templo, ele que havia dito o eu sou, que é o nome pactual, o nome de relacionamento
dos judeus com o seu Deus, Jesus dizendo, chamando para si todos esses atributos, mas ele estava preso numa cruz. E se a zombaria do rei revela, em primeiro lugar, o nosso coração tendo uma hostilidade às reivindicações de Jesus, porque elas nos obrigam a uma decisão de tudo ou nada, a humilhação de Jesus também revela a cegueira do nosso coração, a sublimidade dos caminhos de Deus. Acompanha comigo, pensa comigo. Para aquelas pessoas, muitas delas estavam falando, peraí, ele é o enviado de Deus? Ele é o Salvador? Ele é o Messias? Se ele é mesmo, ele não podia estar nessa cruz. Se ele é mesmo, ele tem que sair dessa cruz e se salvar. Veja, as pessoas estavam falando, algumas delas estavam falando isso para Jesus. Por quê? Porque o nosso coração não enxerga como Deus pode realizar algo grandioso por meio do sofrimento, por meio da fraqueza, por meio das coisas pequenas. Não é assim, gente. Ou nós nos sentimos, ou nós não nos sentimos mais amados por Deus, mais abençoados por Deus, mais perto de Deus, quando todas as coisas estão boas na nossa vida. Eu não estou falando de uma teologia da prosperidade, eu estou falando sobre um ídolo invisível, por vezes, no nosso coração. Que quando a gente olha a vida dos nossos filhos, a vida do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos amigos, a nossa carreira, a gente enxerga todas essas coisas e está tudo muito bem, e a gente se sente mais perto de Deus. Porque há algo muito estranho no nosso coração, de muitas vezes não compreender como é que Deus pode realizar algo extremamente glorioso através de algo tão pequeno, tão fraco, tão derrotado aos nossos olhos. A grande ironia do relato de João Marcos é que as pessoas estavam falando, olha, você não é o Salvador, se você for o Salvador, desce dessa cruz, mas a grande ironia de Deus, o sorriso escondido na boca de Deus, como John Piper diz, é que Deus estava exatamente salvando os seus através dessa fraqueza revelada na cruz. Mas eu e você, quando as coisas apertam, eu e você, quando a gente perde alguém querido, quando a gente perde o nosso emprego, quando algum filho nosso, quando algum amigo nosso, quando o nosso cônjuge, quando alguma pessoa próxima ao nosso coração passa por algum sofrimento, passa por alguma dificuldade, de alguma forma vem aquela pergunta ao nosso coração: por quê? Por quê? Porque muitas vezes a gente se relaciona com Deus como se Deus fosse o nosso patrão e não o nosso pai. Mas isso é um papo para uma outra hora. Mas vem essa pergunta de por quê? Porque o nosso coração, a gente está tão chafurdado na lama da nossa cultura, de vitória, de êxito, de sucesso, de seguidores em redes sociais, de pessoas que têm uma aparente vida perfeita, que quando a gente olha a dor, quando a gente olha a lágrima, quando a gente olha o sofrimento, a gente pensa, cara, Deus não pode estar nessas coisas. Deus não está nessas coisas. E aí a gente vive às vezes numa cultura evangélica que fala para a gente só vitória. Sim, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas esse que nos faz mais do que vencedores por meio daquele que nos amou é aquele que disse que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. O mesmo Deus que fala que nós somos mais do que vencedores é o mesmo Deus que inspirou o coração do apóstolo Paulo para dizer que todas as coisas Deus faz com que cooperem para que haja bem, todas as coisas cooperem para que haja bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E pastor, qual é a exegese do grego aqui para todas? É todas. Todas, com A no final. Todas as coisas. O nosso coração fica exposto. A gente olha para a fraqueza, a gente olha para o sofrimento e não imagina o que Deus quer realizar com aquilo. O nosso coração fica exposto. Nós não queremos decisões de tudo ou nada, nós não queremos envergar o nosso coração, nós não queremos dobrar os nossos joelhos, nós achamos que nós sabemos o que deve ser feito. E talvez, querida, você tenha assim o seu relacionamento um pouco com Deus. Talvez existam áreas da sua vida em que você verga os seus joelhos, mas outras não.
Ah, isso aqui sim, isso aqui não. E talvez a sua fé e o seu relacionamento com Deus estejam extremamente avivados e acalorados quando tudo vai bem, mas quando as coisas começam a ir um pouco mal, o seu coração esfria. Mas o texto não revela apenas o nosso coração. A zombaria do rei não revela apenas algo sobre o coração da humanidade. A zombaria do rei revela também algo sobre o coração do rei. E isso é mais importante do que expor o nosso coração. Como é que é nos filmes aí? Eu vou falar para a galerinha mais nova aqui. Nos filmes da Marvel, se bem que a Marvel está meio embaixo agora, né? Eu sou meio nerd, então assim, eu gosto, me amarro. Eu sempre fico brincando que o Capitão América é o mais legal de todos. Quem não acha está em pecado e tem que se arrepender e por aí vai. Então assim, eu tenho um lado meio nerd meu, mas assim, nos filmes da Marvel, e para a galera assim mais velha, vou dar um exemplo assim, que é até muito melhor do que os filmes da Marvel. Pensa aí no Stallone, no Rock. Os filmes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, por aí vai. Como é que funciona? O herói apanha. Se for o Rock, então, ele apanha muito mais. Mas no final, as coisas mudam. Não é assim? No final, o Rock lembra que ele subiu as escadarias lá na Filadélfia. E aí a coisa muda toda. O cara vira o Super Saiyajin. Só os mais novos aqui entenderam essa piadinha. As coisas mudam. Por quê? Porque na nossa cultura de vitória, na nossa cultura de êxito, na nossa cultura de demonstração de poder, e aqueles que importam são aqueles que estão bem vestidos, que têm um bom carro, que sabem falar bem, que têm uma boa apresentação, que são poderosos, e nisso os nossos olhos vão atrás. Nessa nossa cultura, o herói apanha, mas ele vira o jogo e ele derrota o vilão. O coração do rei, grava isso, meu querido, nos é mostrado nesse texto, porque Jesus se faz fraco. E no final, ele não sai da cruz. A beleza do coração do rei nesse texto é que o coração de Jesus ele nos é demonstrado porque ele não apenas escolhe se fazer fraco, mas ele escolheu se manter fraco. Ele vai até o final por nós. Perceba isso. E aí eu gostaria que você tentasse fazer rapidamente comigo um exercício. Nós não estamos falando de um Zé qualquer. Não somos nós que estão presos à cruz. É o Criador dos céus e da terra, é o Criador do universo, é aquele diante de quem todas as estrelas do universo, se perfilam, e Ele sabe o nome de cada uma delas. E Ele se mantém na cruz. Ele se mantém na cruz quando as pessoas estão falando para Ele: você não é o rei dos judeus, desce daí. Você não é o Salvador, desce daí. Você não é poderoso, desce daí. Mas Ele se mantém ali. Ele se mantém ali. Jesus se faz fraco e Ele se mantém fraco. E como isso é didático ao nosso coração nessa nossa cultura de super sucesso e da exposição sempre do êxito das nossas vidas. O coração de Jesus é revelado para nós se mantendo naquela cruz, indo até o fim, indo até a morte, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele, dentro dessa cultura cujo nome era a coisa mais importante, ele tem o seu nome completamente destruído, a sua dignidade completamente destruída, a sua honra totalmente destruída, e não apenas de uma forma que poderia ser recuperada rapidamente depois, não, ele experimentou o abandono do Pai. Agora, para a gente terminar, como que isso pode fazer diferença na minha vida e na sua vida hoje e agora? Como que você, tendo o seu coração exposto, e entenda bem, eu estou falando em primeiro lugar aqui, tá? Quando eu falo que o nosso coração, a gente não gosta de absolutos, a gente não gosta de ter tudo ou nada, a gente não gosta de alguém falando o que a gente tem que fazer, e a gente não gosta também de pensar que Deus age por meio da fraqueza, eu estou me colocando em primeiro lugar aqui. Mas quando a gente vê o coração de Jesus sendo revelado, o coração de Jesus, ao ser humilhado e escolhendo se manter humilhado, escolhendo a fraqueza e permanecendo na fraqueza,
Como que isso pode fazer diferença na minha vida e na sua vida hoje e agora? Queridos, essa não é uma exposição abstrata. A fé cristã não é um sistema de regras. A fé cristã não é um sistema de crenças. A fé cristã não é uma filosofia. O que está diante de nós é verdadeira transformação de vida. Portanto, eu quero que você me ouça, dizendo que a humilhação do rei, ela não apenas revela algo do nosso coração, ela não apenas revela algo do coração do rei, mas ela tem poder para transformar a nossa vida hoje e agora. De que forma? De que forma? De duas formas. O apóstolo Paulo, e se você pensar um pouco sobre quem foi o apóstolo Paulo, nós vamos convergir que foi um dos maiores homens que este planeta Terra já viu. É da pena do apóstolo Paulo a maior parte do Novo Testamento. Ele é o autor da maior quantidade de livros, das suas cartas. Alguns vão dizer que Hebreus teria sido escrito por ele. Eu não acredito nisso, mas acredito que tenha sido provavelmente alguém muito próximo a ele. No paraíso eu vou perguntar: Paulão, Hebreus, você ou não? Me fala aí. E eu tenho certeza que ele vai ter respondido essa pergunta para muita gente já, mas no paraíso não vai ter pecado, ele não vai se importar com essa pergunta. E ele, que é a influência teológica por trás de Lucas, que escreve o Evangelho e Atos. Portanto, o Novo Testamento tem ali o coração e a pena, a mente de Paulo. E um homem que mudou a história do mundo, não apenas do Ocidente, mas do mundo inteiro. E aí, quando a gente olha numa das passagens mais pessoais, quando ele está escrevendo na segunda carta aos Coríntios, ele diz que foi posto, as traduções aí são diferentes, nele um espinho na sua carne, mensageiro de Satanás, ou servo de Satanás, as traduções são diferentes aí, mas a ideia é a mesma, para que ele não se tornasse uma pessoa orgulhosa. O que isso nos mostra? Nós temos uma pessoa que foi extremamente grande, dizendo: eu recebi um sofrimento e eu tenho algo, nós não sabemos o que é, esse espinho na carne, e muito provavelmente o Espírito Santo não permitiu que Paulo dissesse na carta para que a gente não ficasse obcecado por isso, mas ele fala: existe algo na minha vida, existe um sofrimento em mim, existe um espinho na minha carne, que eu não consigo solucionar, que eu já pedi a Deus para ele tirar, mas não vai embora, mas isso é bênção, porque isso desempenha um papel na minha vida, para eu não me tornar uma pessoa orgulhosa. E como o apóstolo Paulo poderia ser uma pessoa orgulhosa? Se eu e você, que provavelmente não fizemos 1/10 do que o apóstolo Paulo fez, a gente já fica que nem um pavão, que dirá esse homem? O que eu estou querendo que você entenda é o seguinte: eu e você, nós teremos sofrimentos, nós teremos fraquezas, o nosso nome muitas vezes vai ser pequenininho, mas isso está debaixo de um propósito de Deus. Eu não sei qual é a razão do seu sofrimento, eu não sei. Algumas pessoas aqui eu conheço um pouco, a maioria de vocês eu não conheço. Eu não sei qual é a razão do seu sofrimento, mas uma coisa eu posso garantir: você pode encontrar descanso nele, porque Deus realizou a maior obra de todo o universo por meio do sofrimento e da fraqueza. E se Deus realizou a salvação da sua alma, se Deus conquistou você para uma eternidade com Ele por meio do maior exemplo de sofrimento e fraqueza, significa que o nosso sofrimento, a nossa fraqueza, eles podem ser usados para Deus para coisas belas e gloriosas na nossa vida. Por isso, como diz John Piper, não desperdice as suas lágrimas. Esquece a cultura que eu e você estamos inseridos, de super êxito, de glamour, de brilhos, de seguidores no Instagram, de vídeos e de autoexposição, para uma cultura que fala para você: olha, o teu sofrimento, você está partilhando dos sofrimentos do meu filho Jesus. Eu sofri por você e agora eu chamo você a participar dos meus sofrimentos para a construção de algo glorioso, de algo belo.
Eu preciso terminar essa mensagem, mas eu disse que eram duas formas, existe uma segunda aqui. Se a primeira é uma mudança de visão, é uma mudança no coração, é uma mudança que nós olhamos o mundo de uma forma diferente e percebemos o mundo de uma forma diferente quando nós olhamos a fraqueza de Jesus na cruz. E como que ele ter sido zombado, humilhado e tendo feito o seu nome pequeno pode gerar uma transformação, porque nós passamos a enxergar a vida de uma forma diferente. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que há algo mais sobrenatural, e por que não dizer místico, no bom sentido dessa palavra, que acontece em cada um daqueles que entregam a sua vida a Jesus. No texto de Romanos 8, que é considerado por muitos o maior capítulo da Bíblia, em termos de grandeza, de beleza, de profundidade, nós vemos basicamente sobre bênçãos decorrentes do Evangelho. E por favor, presta, eu peço só um pouco mais da sua atenção. Mas chama a atenção, e eu convido você a fazer isso em casa, releia o capítulo 8. E veja como Paulo olha para as bênçãos do Evangelho, sempre chamando o nosso coração para o tema da fraqueza. Sempre chamando o nosso coração para o tema do sofrimento. É como se Paulo quisesse que nós tivéssemos as duas coisas em mente: as bênçãos do Evangelho e a certeza do sofrimento, a certeza inescapável do sofrimento. E aí Paulo escreve no verso de número 26, se a memória desse pastor não falha, no verso de número 26, Paulo diz algo, uma das coisas, para mim, mais misteriosas de todo o Novo Testamento. Paulo diz que o Espírito de Deus intercede por nós. Você que já conhece um pouquinho aí a palavra, você sabe dessa passagem. Que o Espírito Santo intercede por nós por meio de gemidos inexprimíveis. Você já parou para pensar o que é isso? Na boa. Não faça como eu fiz muitas vezes, né? Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente lê umas paradas e a gente fala assim, cara, não tenho a menor ideia do que é isso, porque a gente não pensa. Para pensar o que Paulo está dizendo. O Espírito Santo intercede por você, por mim, por nós, através dos seus gemidos. E aí, quando você olha os comentaristas, a galera é muito mais capacitada do que eu, eles não vão saber muito bem como trabalhar esse negócio. A maioria deles vai falar, cara, é porque nós gememos dos nossos sofrimentos. Então, como nós participamos da vida de Deus, como nós estamos unidos a Cristo, é como se o Espírito, é como se o Espírito Santo gemesse conosco, porque ele nos acompanha nos nossos sofrimentos. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o Espírito Santo geme por nós. E talvez você fique pensando, cara, mas que história é essa do Espírito Santo gemer por nós? E a palavra, queridos, que é utilizada ali, que está traduzido como gemer, quando a gente olha a literatura grega, um pouco posterior à escritura do Novo Testamento, é a mesma palavra utilizada nas histórias de guerra, quando os soldados estavam agonizando perto da morte. O que Paulo diz, que o Espírito Santo, por conta da nossa fraqueza, e intercedendo por nós, o Espírito Santo em nós, ele geme com gemidos em termos de agonia, como se alguém estivesse perto da morte. Como que o Espírito Santo poderia fazer isso? Talvez porque o Espírito Santo tenha ouvido alguém gemer diante da morte. Se o time de mídia puder colocar o Salmo de número 22. Na cruz, e com isso eu termino, na cruz, o Senhor Jesus disse algo. Ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Aí a gente esquece da continuidade do que Jesus fala. A tradução da Almeida século 21 não está muito boa aí não, então você muda a outra palavra ali no final, porque a continuidade desse salmo é a seguinte, por que estás longe de me dar livramento, longe das palavras do meu gemido? O que eu quero que você entenda, e é com isso que eu quero que você saia daqui, é que por causa da fraqueza de Jesus, por causa dos gemidos de Jesus na cruz, por conta da sua humilhação, por conta do que ele sofreu, por conta dele ter feito a sua vida pequena, falha, fraca,
Hoje, o Espírito Santo habita no coração de todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus e geme como se Cristo estivesse ainda agonizando, mas isso é em nosso favor, porque o fato de Jesus ter sido abandonado na cruz significa que eu e você jamais seremos abandonados. O fato de Jesus ter experimentado a fraqueza é a certeza que eu e você poderemos experimentar a fraqueza e nós não seremos destruídos pela nossa fraqueza, porque nada irá nos separar do amor de Cristo. Que a fraqueza do nosso Salvador abençoe a sua vida, abençoe a minha vida, abençoe as nossas famílias, e que eu e você entendamos que a gente pode descansar nesse Senhor fraco, que nos faz fortes. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, nosso maravilhoso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela realidade que foi colocada diante do nosso coração nessa manhã, da fraqueza, da humilhação do Teu Filho Jesus em nosso favor. E nós rogamos a Ti, Senhor Deus, ensina-nos a lidar com a nossa fraqueza. Não permita, Senhor, que por conta da nossa fraqueza nós pequemos contra Ti. Mas usa, Senhor Deus, o sofrimento, usa, Senhor Deus, a apreensão, usa as lágrimas, Senhor, as nossas até inseguranças de todos nós que estamos aqui, Senhor Deus. Usa isso para fortalecer a nossa fé e o nosso amor por Ti. Faz-nos, Senhor Deus, dá-nos a bênção de sermos feitos como o Teu Filho Jesus. Nós agradecemos a Ti porque Ele não é apenas o nosso exemplo, mas Ele é também o nosso Salvador. E por ser o nosso Salvador, hoje, o Teu Espírito, que diz a nós que somos Teus filhos, o Teu Espírito geme e intercede por nós, nos ajudando na nossa fraqueza e nos mostrando que a nossa fraqueza será utilizada por Ti para algo belo e precioso, Senhor. Fortalece o nosso coração nessas certezas. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Receber a bênção, povo de Deus, e de em paz, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o amor eterno e imutável do nosso Pai e a ação bendita do Espírito estejam sobre todos vocês, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.